Vocês, para mim, são visionários mesmo. Tipo, escolhi Dourados para crescer. Sim. Né? Fazer o diferencial. Só que não é um diferencial qualquer. Vocês têm ideias para a gente transformar a vida das pessoas de morar num condomínio ou fazer qualquer tipo de projeto. E isso nos motiva como profissional a trabalhar. Tipo, nós temos liberdade para trabalhar. Para nós, arquitetos, isso daí é fantástico. Chegar um cliente igual vocês e falar, vai, faz. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast aqui do Hectares, onde a gente fala com pessoas que constroem futuros. E esses dois aqui nos ajudaram muito a construir futuros, hein? Sejam bem-vindos aí, Gledson, Magno. Obrigado. É uma honra estar aqui presente. A gente que agradece vocês terem aceito o convite. Nossa, maravilha. Finalmente, todo mundo pede, hein? Todo mundo. E agora é os idealizadores aí da parte arquitetônica do Hectares. E aí hoje, claro, a gente... Um dia um pouquinho diferente, então a gente decidiu aqui com arquitetos, né, tomar café. Então aqui a gente vai estar tomando nosso cafezinho nas nossas xícaras meio grandes aqui, mas para dar uma refrescada, esquentada, né? Para dar uma esquentada. Já vim até descalço, ó. Coloquei o chinelo, a produção já dá uma focada no pé aí. Tá o Fernando tá querendo se matar ali atrás das câmeras. Bom, a ideia é a gente conhecer um pouquinho. Para quem não sabe, o Gledson e o Magno são da Estúdio Castro ou Castro Arquitetura? Como é que... Estúdio Castro Arquitetura. Então os dois, Estúdio Castro Arquitetura. Eles projetaram toda a parte arquitetônica e urbanística do Hectares e também do Ares. Então a ideia é a gente conhecer a história de vocês e também como foi todo esse processo que a gente passou junto aí, né? Anos já que a gente tá trabalhando junto. E eu queria que o Gledson começasse contando um pouco da história dele, porque nem tudo foi arquitetura desde o começo, né, Gledson? Como é que foi a tua infância? Com o que você trabalhou? Bem, eu comecei com 8 anos de idade mesmo, né, a trabalhar, porque precisava em casa de ajudar também. Vindo de origem humilde. Mas vendia picolé. Na rua, com guri parado não vende picolé. Exatamente. E era refresco e tudo. A gente se divertia muito, mas precisava ajudar em casa também de alguma forma. E nas horas vagas até eu fazia carteiras de papelão para vender a R$1. Digamos assim, não lembro na época. De dinheiro, você fala? Carteira, e aí grampeava, fazia bem bonito, pintava. Então eu gostava de mexer com artes, né? E saía vendendo essas carteiras também, além dessa questão dos picolé, do refresco, né? E me divertia bastante. Lá pelos 12 anos de idade que eu comecei realmente a trabalhar nesse ramo de desenhos, porque eu já tinha isso em mente de ser desenhista, mas não sabia o que realmente era arquitetura. Então eu passei a procurar saber e a desenvolver essa técnica procurando serviços, né? Então eu comecei a trabalhar na CG 2000 na época, que mexia com topografias. E depois, logo após, ela veio mexer com asfaltos e tudo. Hoje está estabilizado em Campo Grande. Mas na época, eu ia somente para ajudar a carregar ferramentas de topografia, aquelas réguas, teodolito. Então eu limpava a ferramenta quando chegava dos levantamentos. Então assim, o meu trabalho era só limpezas e carregar esses materiais. Mas estava próximo ali, né? Mas aí com o tempo realmente aí eu fui me interessando pelo desenho, né? Fui estudando isso. Na época tinha um desenhista nessa empresa e eu limpava as canetas de nanquim, porque nós tínhamos prancheta, não tinha computador. Então eu ficava limpando régua, cortando vegetal, deixando tudo organizado. E aquilo foi me instigando de tal forma que eu comecei a arriscar ali, enquanto os desenhistas não estavam usando, a usar os nanquim com as réguas T, que antigamente tinha bastante régua paralela, né? Aquela com as cordinhas. E assim, foi desenvolvendo isso daí. Depois passou um ano trabalhando só como limpeza mesmo das coisas, que eu comecei a desenvolver, a passar a limpo os projetos e, de certa forma, foi me dando, assim, credibilidade com os empresários que Isso que você tinha que idade já? Eu estava com 13 anos já, né? Mas já tinha vontade de fazer arquitetura?
Ou não? Sim, já sempre. Quando me perguntava, eu falava que ia ser arquiteto, mas nem sabia o que era isso, né? Porque assim, mas você não quer ser engenheiro, porque o meu tio, na época que me chamou para trabalhar nessa topografia, que era a CG 2000, era de um tio meu. Então, nessa idade, eu só tive essa oportunidade também porque ele me abriu esse leque aí para trabalhar. Então, eu comecei a desenvolver em cima disso e depois com 13 anos, já comecei a passar limpo os projetos, né? Então, eu levava serviço para casa, então comecei a ter uma renda ali para mim que me motivava cada vez mais a aprender. Né? Então fiquei por uns 2 anos mais ou menos ali. E nisso a gurizada da arquitetura reclama de fazer desenho à mão, tá? Na época. Isso. Tinha que carregar material primeiro para depois ser autorizado, passar desenho limpo. Exatamente. E aí lá pelos 14 anos, acho mais ou menos isso, eu comecei a trabalhar, que eu fui chamado para trabalhar na prefeitura de desenhista. Foi onde eu comecei a ter um know-how um pouco mais sobre a parte técnica, porque lá desenvolvia projetos tanto na arquitetura como de esgoto, as infraestruturas que tinha da prefeitura, a gente tinha que desenhar isso daí, né? Então foi desenvolvendo em cima disso. Lá eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, nem isso acredito, né? Só que como eu queria algo maior, eu encontrei uma empresa chamada THS, que era Telefonia, Hidráulica, Sanitária e Elétrica, porque eu também tinha curiosidade de trabalhar nesse ramo de complementares para poder entender como é que era feito aquilo, né? E aí eu mostrei meu currículo na época e eles já me contrataram. Só que me contrataram não para desenho, de fato. Quando eu fui lá, eu comecei de novo a limpar, né? A limpar caneta, a cortar vegetal. Começou do zero. Eles nunca me chamaram para fazer um desenho, porque tinha em média acho que 4 desenhistas dos bons, né? Que eles até judiavam de mim, porque eu era o mais novo, né? Eu era muito novo, e o patrão, o Gilmar Yashishi Ohara, lembro até hoje o nome dele, que ele não me chamava, acho que pela idade e medo de eu rasgar um projeto vegetal, porque era muito sensível, né? E mexer com nanquim não era tão fácil assim. Qualquer coisa você tinha que raspar na gilete. Bem de leve. Bem de leve, para não rasgar aquele projeto. E uma coisa que a gente fazia, que eu fazia muito, eram as máscaras, né? Que tinha que fazer, digamos, uma coloração da tubulação ou de um telhado. Então a gente invertia o vegetal, passava os durex, né? Tudo durex em cada detalhe, desenho, cortava na gilete, arrancava o excesso e pegava no guete marrom, no guete preto, às vezes misturava uma pigmentação verde. Então a gente fazia muito essa máscara que a gente chamava para poder fazer a impressão ideográfica, que tinha aquele cheiro, né, bem forte, que era azul, né? Então na época era muito, muito isso daí. Essa empresa, ela mudou de lugar, e eu trabalhando junto com eles ainda. E foi nesse período, até os 16 anos que eu trabalhei nessa empresa, houve um momento em que eu fiquei 8 meses sem receber 1 centavo da empresa. E na verdade eu precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Então esses 8 meses eu fiquei assim muito, como posso dizer? Frustrado? Não digo frustrado, mas preocupado, porque eu precisava de receber e eu não tinha um resultado. Então chegou um momento que toda vez que eu pedia, que eu precisava do pagamento, né? E ele falou, Gledson, não tenho. Então, numa certa forma, houve alguma enrolação ali, possível, e eu cheguei no outro dia e fiz uma proposta para ele, né? E até eu acho incrível assim, quando a gente é moleque, né? A gente não vê, quer dizer, eu não vejo, eu não via obstáculos para as coisas, sempre pensava em algo mais para dar uma solução, porque era tudo aquilo que eu queria, né? Então eu cheguei para ele e falei assim, o seguinte, eu preciso do dinheiro para poder me manter.
Se você não tem dinheiro para me pagar, então eu fiz os cálculos do que você me deve e daria para eu comprar todos os materiais de desenho. Então você me dá prancheta, régua T, escalímetro, aranha, que a gente chamava para normógrafos. Barato, né? Sim, não era barato. E aí tinha as réguas de normógrafos, eu peguei tudo que você imagina. Coloquei tudo na mesa dele, ele falou, Gladys, pode levar. Eu falei assim, eu não quero rescisão, não quero nada, só quero ir para casa trabalhar. E foi onde eu comecei a nova história, né? Pra gente se tornar assim, para eu me tornar totalmente independente financeiramente e poder ajudar minha mãe, meu pai, né? Nesse período, até esqueci de falar sobre as marcenarias, né? Que eu trabalhava também em marcenaria, mas a limpeza de pó, limpeza de carregar, Mas a marcenaria era de quem? Do meu pai. E como é que foi a experiência? É incrível porque eu gostava de madeira, né? Quer dizer, gosto até hoje, né? Tanto é que tem uma história aí, depois eu venho a contar, sobre um novo plano que eu quero fazer também na área de design. Então, assim, sempre gostei de madeira, porque meu pai, ele era escultor, né? Pintor também, e eu que desenhava isso. Né, desenhava, digamos, a anunciação. Seu pai fazia peças lindas. Sim, escultura de madeira, móveis, tudo entalhado, né? E na marcenaria eu estava próximo de algo que eu gostava, né? Claro que o trabalho era muito pesado, que tinha que pegar a carriola, limpar toda a marcenaria, organizar as madeiras que estavam todas fora dos lugares, as ferramentas dos marceneiros. Então eu não cheguei a desenvolver ou trabalhar em móveis, como o Magno, né, ele fez. Ele trabalhou também, né? Mas na mesma marcenaria ou não? Não, era engraçado. Curioso, né? Que o curioso é que o seu pai tinha marcenaria e o meu pai também. E são os Castro, que é nosso parentesco. E a gente tem que falar sobre essa questão também do parentesco. E aí né? você também, o Magno, já foi marceneiro. Então, quando eu nasci, meu pai montou uma marcenaria. Então, assim, não tem um momento que eu falei assim, que eu lembro que eu falei assim, comecei a trabalhar. Eu acho que eu nasci, a hora que aprendeu a andar, já tava lá no meio do pó de serra. Era pó, hein? Era uma mistura de brincadeira com algumas responsabilidades que meu pai já ia passando. E a gente gostava de estar lá, era muito gostoso. Foi uma fase muito legal. Então, assim, tudo... Sou de família simples e tudo mais, mas tudo que a gente queria, a gente tinha porque a gente trabalhava. Sim. Então, assim, lançou um videogame novo. A gente tinha porque meus irmãos trabalhavam. Então, ajudava na empresa. Bom, eu não sei o que é não ficar sem trabalhar. Então, desde quando eu conheço por gente, eu já tô lá dentro da marcenaria trabalhando e tal. Verdade. E aí, fui ficando mais adolescente, né, mais mocinho. E aí, com certeza, já pegava o ofício melhor, já era marceneiro e tal. E assim entende do negócio. E o Gladson, você fez até arquitetura... Até tem os dedos cortados, igual... Pra ser marceneiro tem que ter o dedo cortado, senão não adianta. Tem mais de 20 pontos nos dedos. Eu já não mexia nos maquinários, não. Meu só pai desenhava. Ele só deixava eu limpar a marcenaria mesmo, né? E eu gostava mesmo de limpeza. E você fez arquitetura com quantos anos? Eu entrei, então, aí com 17 anos, né, nesse período todo aí, eu passei na universidade, que era na época Socigram, depois passou a ser Unigran, né, e eu passei na primeira turma de arquitetura, estava então assim em fase de teste esse curso, né. Foi na primeira. Foi na primeira turma, tanto é que quando veio para Dourados, então assim, eu já tinha know-how demais, assim, não demais, sabia desenhar bem. Não, mas com todo esse histórico aí, você já vivia desenho? Sim. E 8 anos, além de desenhar, eu desenhava à mão já sabia a técnica de desenhar a perspectiva, porque eu prestava serviço, né, nesse período, quando eu fui para minha casa e com todo esse material de desenho, eu já prestava serviço para vários arquitetos, né? Tanto é que quando eu iniciei isso, eu fazia visita com todos, sem exceção, dos arquitetos de Dourados, para apresentar o meu trabalho. Então, na época, era difícil o desenhista estar trabalhando sozinho,
né? Então eu comecei muito cedo. Na época, Você fala que ele acabava ajudando todo mundo, né? Sim. Eram poucos profissionais na área. E a maioria dos profissionais estava ou na prefeitura ou numa empresa, né? Então, no meu caso, o mal que foi não receber me fez dar um impulso, um salto na minha vida profissional, né, na minha vida de desenho, e depois eu realmente ter essa bagagem para poder realmente... Deus escreve certo por linhas tortas, exatamente, né, Gleidson? Então foi muito bacana. Então, desenhava... E você se formou e já abriu o escritório ou não? Então, eu me formei, tinha 21 anos, não abri o escritório, né? Aí nessa data eu casei e comecei a trabalhar dentro de casa. Então montei de novo o escritório com as pranchetas que eu tinha e tudo mais. Claro que eu fui me aperfeiçoando em materiais, então eu tinha uma qualidade de material bem bacana, né? E aí eu trabalhei por 2 anos em casa. Então, prestando serviço para vários arquitetos, até mesmo fazia, eu já me considerava como projetista, e na época podia, hoje não pode mais, digamos, o cara não pode projetar sem ser arquiteto. Sim. Mas na nossa época existia isso. Porém, alguns arquitetos ficavam com um pouco atrás da orelha, e ficava rateando com a gente. Falou, Gleidson, você está pegando um projeto para desenhar, para fazer isso, você não pode projetar. Então, sempre essa briga houve na época. Só que eu precisava. Porque e outra coisa, o Brasil, eu imagino, não tinha muita formação, não tinha muitas faculdades para formar. Sim. Não tinha muita demanda, não tinha profissional. Claro. E tinha que alguém fazer. Alguém tinha que fazer. Então, assim, eu fiz muito projetos, né, de alguns arquitetos na época que eu trabalhava, que às vezes a demanda era grande, e Gleidson, faz esse rascunho, faz esse layout, e a gente acabava criando isso daí. Que não é fácil como hoje, a gente monta, digamos, nós como empresa, nós fazemos um projeto e entrega tudo detalhado para um desenhista produzir essa parte técnica. Antigamente não tinha disso. O arquiteto chegava com a planta baixa, falou, desenvolve para mim o telhado. Entendeu? O telhado é assim, então a gente construía, na verdade, a parte de cortes, detalhamento, então a gente fazia por onde, né? Tinha que fazer. E quando surgiu o escritório? Então, depois de 2 anos, 18, 19, em 1996, não... Com esse tanto de café na cabeça 98, aí... Eu não vou saber por quê. 1999. Né? O estúdio não, quando eu comecei a abrir um escritório fora, aí eu aluguei um espaço. Isso daí é tipo, quantos anos? Não, 20, 99 é 25 anos atrás. 25 anos atrás mas formado eu tenho 27 anos, né? Então já era 2 anos de formado, trabalhando como projetista. Depois aí que eu abri o escritório, que era Gleidson Marques Arquitetura. Então perdurou muito tempo isso daí. O Gleidson Marques, né? É porque os dois nomes, né, um nome e o sobrenome tem a mesma quantidade de letra. Então, esse layout eu gostava do que usar Gleidson Castro. Sim. Né? Então veio o Marques. E também tem aquele lado, né? Eu me dava um pouco mais bem em relação à família Marques. Então tem aquela afinidade também. Sim. Não só foi por isso. Mas depois, claro, que isso tudo a gente vai crescendo e vai analisando coisas que... Mas já ia até o nome já era pela estética, pela simetria do negócio. Simetria. Então ali eu criei, assim, vários projetos. Eu acredito que de passagem, né, até a Estúdio Castro foi em média de uns 900 a 1000 projetos. Uau! Então, e até um fato curioso é o seguinte, você viu o e-mail do escritório? É gm.atelier. É verdade. Gleidson Marques. Atelier. Até hoje. O endereço de e-mail é antiguíssimo. Eu digo assim, tem há muito tempo já. Sim. E você, Magno, também já fez arquitetura? Já sabia que queria ser arquiteto desde pequenininho? Na verdade eu não conhecia, né? Na verdade eu nunca tive... como a gente era de família simples, nunca tive, assim, achava que ia fazer uma faculdade nem nada. Então isso... Achou que ia ser marceneiro a vida toda. Tinha até parado de estudar, até inclusive entrei na faculdade mais tarde um pouco, né? Foi numa oportunidade e eu entrei na faculdade e
Cara, hoje, sem sombra de dúvida, eu olho e falo assim, se não fosse arquitetura, não seria nada, porque arquitetura... Não seria você, né? E começa a fazer a faculdade, ainda trabalhando e tudo mais, mas assim, a faculdade é de fato muito importante para aumentar a bagagem. Você desenhava antes, no começo, assim, até não é verdade, eu vou falar bem a verdade. Conta. Eu vou contar a verdade aqui pra vocês. Então. Eu tinha uma namorada, e ela falou, não, você precisa fazer... Eu já tinha parado de estudar, eu só trabalhava. Eu cuidava da marcenaria, né? E aí ela falou, não, você precisa estudar, você vai ter que estudar. E ela me inscreveu no Enem. Sim. E eu já tinha parado de estudar, fazia, sei lá, quantos anos, tipo uns 4 ou 3 anos. E aí eu fiz o Enem. Tirei nota boa. Não, primeiro eu não tinha terminado, né, o 3º ano. Fiz o provão. Sim. Eliminei todas as matérias. E em seguida ela falou, não, você vai ter que continuar, vai fazer o Enem. Aí me inscreveu no Enem, colocou eu no Enem, passei com nota boa no Enem. E aí fiz o SISU e entrei... Fiz o vestibular de arquitetura, passei também. Que legal. Tinha a possibilidade de colocar a segunda opção, mas nem coloquei, porque era arquitetura. Alguém que tinha parado de estudar. E aí passei em tudo, e daí fiz o vestibular e passei também. Então sou formado com bolsa, né? Porque eu tirei nota boa no Enem. Legal. Então, assim, isso daí tudo foi uma consequência de alguém que me ajudou. Sim. E que incentivou e deu no que deu. E deu no que deu. Na época, na nossa época, não tinha bolsa, né? A gente ganhava, só tinha 2 bolsas para os 80 alunos. Aí ficou eu que conquistei a bolsa e o Fábio Luiz, que ele se formou comigo. Legal. Então, assim, só que a gente manteria essa bolsa se a gente mantivesse as notas. Se perder as notas, perde a bolsa. E perder a bolsa é parar de estudar, né? Exatamente. Aí você imagina eu, que já tinha parado de estudar há 4 anos, que nunca tinha feito o primeiro, nem o segundo, nem o 3º ano. Que maravilha. E quando eu entrei num medo danado, porque eu não podia pegar ADP. E aí, assim, todo mundo sabe o sacrifício que foi. Só que, assim, eu sou muito abençoado por Deus, porque... sou rodeado de pessoas fantásticas, tá ligado? Que ajudam, eu sou o resultado das pessoas, sabe? Eu sempre falo isso pra você, né, Gladys? Fala, pô... É muita gente boa ajudando. Então. E aí você vem nessa caminhada... Pô, eu adoro meus amigos, cara. Que tiveram do seu lado o tempo todo. Até hoje. Fazendo acontecer. A faculdade mesmo... Cara, a faculdade, pra falar bem a verdade pra você, eu só consegui formar por causa dos meus amigos. Porque assim, como eu trabalhava, e passei por momentos muito difíceis. Passei por um momento muito difícil, às vezes, porque tinha muito problema na marcenaria, né? Sim. E quem tava na frente era eu. Sim. E eu era responsável pelas famílias que trabalhavam lá. Sim. Então, às vezes eu tinha que faltar. Eu já faltei 1 mês seguido já na faculdade, mas meus amigos sempre ajudavam eu. Não pode falar isso pros professores da faculdade, hein? A Ana, querida, o Silvio, o Stout, pô, são nossos pais lá da faculdade. É porque, assim, quando as pessoas veem que é uma pessoa de bem que tá tentando alcançar alguma coisa na vida, tem que ajudar mesmo. Ele me fez lembrar de um professor, que é o Rubens Didil, né? Esse é uma figura, hein, cara? É uma figura, e ele me adotou como filho e eu adotei ele como pai. Até hoje a gente se encontra. Manda um abraço e um beijo aí pro Rubens Didil aí. E assim, ele conhecia toda a minha história familiar, do trabalho, tudo. E quando eu chegava na aula dele, que era a primeira aula, às vezes eu chegava e dormia na sala. Não tinha como. Porque eu trabalhava às vezes até 3, 4 horas da manhã e às 7 horas eu tinha que estar na faculdade. Isso foi por vários períodos. A faculdade era integral ou não? Era só de manhã? Era só de manhã. Né? Só que eu vivia nas oficinas de maquete, eu vivia aquilo ali enquanto eu não tinha que trabalhar. Sim. Então... Quando eu comecei até a pegar alguns trabalhos de alunos para arquitetura em trabalhos finais, então eu pegava bastante projeto até para desenvolver e ajudar isso, né? E para ajudar economicamente, né? E quando eu dormia na sala, o Rubens falava, não acorda o Gladson. Porque ele sabia que eu estava dormindo porque eu tinha
naquele dia trabalhado. Então era legal ele contando essa história, né? Até me recordo, até comentei uma vez com o Magno, que eu tirei uma nota baixa com ele e estava no corredor da faculdade. Ele simplesmente chegou na frente de todo mundo, pegou meu colarinho e jogou eu para cima na parede e falou assim: de você eu não aceito. Então aquilo, eu chorei porque foi uma coisa forte para mim. É como se fosse um pai me falando: sim, não aceito pela sua trajetória. Então aquilo era... o Didil, ele é um ícone ali da arquitetura da Unigran. Todos os arquitetos que passou aqui pela Unigran, certeza que conhece ele, sabe quem que ele é, uma pessoa fantástica. Diferenciado e... A Fer falou que conhece, ela não fez arquitetura, mas... Mas, o cara é diferenciado. Move pessoas pra frente. O resultado da arquitetura de Dourados, Mato Grosso do Sul, é resultado do empenho do Didil, cara. E aí, o fato curioso é o seguinte, que o dia que ele descobriu que eu tava fazendo estágio pro Gladys, ele me parou no corredor também e falou: Magno, que legal, cara, você tá fazendo estágio com o Gladys, e o Gladys também já foi marceneiro e que não sei o que. Eu falei: cara, o cara é massa demais mesmo, bicho, tamo lá junto. E aí volta lá, então calma lá. E aí, como é que você foi bater na porta do Gladys? Conta essa história. Cara, essa história eu já falei várias vezes pro Gladys, já eu tava, eu e meus irmãos, a gente sempre conversou muito, né? Uhum. A gente Você tem quantos irmãos, Marcos? Nós somos em 3. Eu sou o mais novo. Uhum. Só que é 1 ano de diferença, é uma escadinha. Certinho. Meu pai e minha mãe não brincavam, não tinha televisão. Enfim. Eu também não tenho, então tá certo. E aí a gente sempre trocava uma ideia, e como era muito corrido minha faculdade, eu só pude fazer estágio no último ano. Sim. Só que assim, eu já trabalhava nesse tempo de começar a projetar até no final da faculdade, são 10 anos projetando. Sim. Então eu já tinha uma bagagem boa. No último ano da faculdade, eu chamei meu irmão e falei: Marcos, não tem jeito, né, cara? Eu vou ter que fazer um estágio para aprender a prática, né, do escritório de arquitetura. Ele falou: não, Magno, é isso aí mesmo, vai lá. E aí eu falei para ele, assim, porque assim, eu dominava bem os programas, né? De todos os programas de arquitetura, eu manjo muito. E aí eu falei pro Marco, Marco, qual que é o arquiteto mais massa que você acha aqui em Dourados, né? Ele falou: cara, o mais legal de todos, que tem os projetos mais bacana é o Gladys. Ele é fera. Eu falei: pô, cara, é verdade, né? Eu já tinha trabalhado, já tinha feito serviço pro Gladys, já tinha feito serviço para os outros grandes arquitetos também daqui de Dourados. Marcenaria, né? Da marcenaria. Da marcenaria. Só que não conhecia pessoalmente o Gladys. E aí eu falei assim: não, vamos lá, né? Vou tentar arriscar, né? Levar um currículo lá. Montei meu portfólio, tudo certinho, né? E aí fui lá no escritório do Gladys, cheguei lá, bati na porta, falei: eu quero falar com o Gladys. Aí me levaram lá na sala dele, falou assim: ó, você tem horário com ele, né? Eu já perguntar, já mete aquela pressão, né? Eu falei: não tem, mas eu queria mostrar meu currículo, mas eu quero mostrar pessoalmente. Aí entrei para conversar com ele, mas nem falei de marcenaria nem nada, só falei que eu queria me apresentar meu currículo para ele. Uhum. Levei minhas imagens, meus trabalhos, e falei pro Gladys, falei: ó, Gladys, meu nome é Magno, quero muito fazer estágio para você, tá aqui meu trabalho. Aí ele falou: não, legal seu trabalho e tal, vamos começar assim. Eu falei: não, posso começar agora? Puxa a cadeira lá que eu já vou sentar no computador. Ele bem empolgado, né, e pra cima. E o legal, ele chegou pra mim também, o interessante, né, e notável, você não precisa me pagar, por enquanto nada. Eu só quero te mostrar meu trabalho. Então você vê a diferença de quem quer crescer, né? É igual você, trabalhou 8 meses sem receber um tostão. Exatamente. Na época ainda você falou, né, Gladys? Você falou assim: não, mas eu tenho que ajeitar um computador aqui pra você. Ainda falei: não, rapaz, não esquenta não, eu trago o meu. Ele não era notebook, não, né? Era computador. Não era. Não, era um CPUzão. Era CPU. Mas assim, mas legal. Aí vocês já sabiam que eram parentes um do outro? Já se conheciam ou não? Não sabia. Ó, pra falar a verdade, eu não... Você brinca com ele, se eu soubesse, eu acho que nem tinha chamado. Esse negócio de parente junto não dá certo. Vamos que descobrir depois. Mas então, o engraçado é o seguinte: eu já tinha feito serviço pra ele, eu admirava já o trabalho do Gladys, mas eu não conhecia ele, eu não sabia se ele era
velho, se era novo, como que era. Não sabia nem a fisionomia, porque, sei lá, desatento mesmo, né, na verdade. E aí, começa a trabalhar, estagiar para ele, né? Estagiar e aquela pegada do último ano da arquitetura, que é bem puxado, né? Muito puxado. E aí a gente trabalha junto, né? Não, mas volta lá. Mas daí quando que vocês descobriram que era parente? Não, então, mas foi depois. Tem que discorrer a história. Não. Achei que você já tava passando pra frente. Depois então, que vira sócio que descobre. Não porque acredito. o irmão do Gladys falou assim, cara... Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, o seu nome, né, Castro, tem alguma ligação? E ele também não lembra. Não, meu pai é Jorge. Aí na minha cabeça, eu não lembrava de nenhum Jorge Castro, entende? Só que o meu irmão perguntou quem que é o seu pai. Falei assim, é o seu Jorge, mas da onde que ele é? Ah, de Juti. Falei assim, o seu pai é primo do meu. Aí ele falou, não acredito que seu pai é o Jorginho, porque o meu pai... Mas vocês já estavam quanto tempo juntos? Já tinha no trabalho ali. Não. 2 anos. Não era isso, um ano. Máximo um ano. Aí depois que começou... Então, porque assim, meu pai é muito gente boa, cara. Ele gosta de agradar a molecada. E meu pai sempre levava a gente pro Rio e levava eles pro Rio também. Então a gente, quando era criança, ficou junto. Mas passou tantos anos, a gente nunca mais se viu, nem lembrava mais, né? Sim. E eu não tinha essa ligação porque eu era muito novinho. Meu irmão, ele era mais ligado, ele ia mais vezes lá. Então, ele pôde, assim, saber quem que era o seu Jorge. Isso a gente fala assim, né, na casa de vó, que junta tudo, aquelas primaiadas, parente e tudo. Então, todo mundo se reunia lá em Juti. Eu mesmo, a gente ia muito pra lá porque, tanto por parte de mãe como por parte de pai, os avós são de lá. Sim. Então, todo final de semana e todo final de ano, a gente ia direto pra lá. Não tinha outro roteiro, era daqui pra Juti. E aí descobriram depois de um ano, então, que era parente. De um ano. Aí eu falei assim, puta, mas se eu soubesse, hein, Magno? Já tinha dado errado. E como é que foi começar a trabalhar junto? Então, né, porque assim, eu sempre fui centralizador. Magno sabe disso, eu não conseguia delegar muito trabalho para ninguém. Praticamente para ninguém. Eu gostava de desenhar, de fazer o arquitetônico, de ir na obra, de conferir, então era mais eu. Então, até eu me desvencilhar disso, foi quando o Magno veio. Porque nos outros escritórios que eu tinha, eu já tive vários funcionários para fazer a parte técnica, porque eu já desenhava no AutoCAD. Eu comecei quando era R14. Então, surgiu o R12, depois o R13, e no 14 eu já estava, né? Mas eu só conseguia entrar no computador na época, porque eu não gostava de computador, gostava de desenhar e ir no nanquim. Até hoje, É porque eu quebrei o dedo quando eu caí da escada, e eu fui obrigado, porque como o dedo quebrou na parte superior, eu tive que ficar 45 dias todo engessado a minha mão direita. Os mal que vem pra mim de novo. Então, assim, realmente, né? Eu quero acho saber que que vai vir dessa tala aí. Alguma coisa, mega da virada. Então, passa os números aí, Gladys, que eu quero saber. Aí, isso daí me fez o quê? Ir para o computador. Aí quem me incentivou na época foi até o Fábio. Falou, não, você tem que pegar no computador e tal. E eu comecei a mão esquerda. Disseram que você trabalhar desenvolvendo a mão esquerda, você trabalha os dois lados do cérebro, né? Isso me fez aprender um pouco mais rápido, né? Foi onde eu comecei realmente a desenvolver projetos no AutoCAD, né? Então, aí o Magno falou, não, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e eu nunca deixava ele desenvolver alguma coisa, ou até mesmo finalizar um projeto, né? Foi muito difícil para eu deixar isso um pouco. Aí, quando eu comecei, ele falou, Gladys, você vai precisar de desvencilhar, de a gente contratar mais gente para desenvolver e ir na obra para conferir. Tanto é que o talento que o Magno hoje tem de fiscalizar a obra é fantástica, né? Sim. Tem os seus perrengues. Mas na época também eu briguei muito com ele porque eu não queria mais mexer com a administração. Porque eu trabalhava em projeto,
Administrava a obra e fazia tudo. Só que a administração, eu tive muito, assim, muito trabalho em relação a alguns mestres de obra que abandonaram na época. Então, como eu assumia muito a bronca, eu acabei pagando algumas coisas onde eu tive muita dívida financeira, tive que pegar empréstimo, mas o meu nome eu não queria sujar. Na época foi isso. Então, custou caro isso. Né? Custou muito coisa caro. Que os outros às vezes, não, isso aí não é problema meu, você foi lá e falou, não, eu vou pagar e vou resolver. Exatamente. Né? Então, é que na verdade é o seguinte, você tem que de fato mostrar o que você quer fazer. Você é responsável pelo seu futuro, então você tem que pegar e falar assim, não, eu quero fazer isso aqui, então eu vou fazer de tudo que tiver que ser feito pra sair bem feito, né? E pra entregar o que tem que ser entregado. Sim. Então eu sempre falava pro Gleison, Gleison, passa isso aqui pra mim, deixa comigo, vem comigo, deixa eu fazer. Eu dentro do escritório dele falando isso aí, você imagina. Aos pouquinhos foi deixando. Aí foi, né? Hoje eu tô assim até mais liberal em relação até às meninas lá que mexem com a parte de decoração. A gente faz o traçado, dispõe toda a ideia e elas vão já desenvolvendo em Você cima fica com mais dessa tempo para criar, né, Gleison? Eu preciso realmente disso. Tanto é que às vezes quando tem um BO e tal, que eles vêm em cima de mim, falam, vai com o Magno, né? Porque eu preciso de estabelecer um tempo de silêncio e ócio para poder desenvolver também. E na finalização e na composição, eu e o Magno, a gente senta, desenvolve o que você acha disso, fala, não acho legal. Então, assim, ali nasce essa criação e aí ele vai para a luta e eu fico ali desenvolvendo o que a gente já esteve previamente acordado, né? Então, aí nasce. Então, nasceu essa... Né, e ele sendo essa pessoa maravilhosa e humilde, estou falando, eu sempre falei para ele, e isso agregou muito pelo jeito que o escritório é. Sim. Né? Essa personalidade de não achar que a gente nunca sabe mais do que o outro, ou que eu já estou estagnado em saber. Então a gente sempre está aprendendo. Até com os estagiários a gente fala, a gente vai aprender muito com você. Então, não é só você que vai aprender com a gente. Então, dê o seu melhor, porque eu quero aprender algo de você. Então, você instiga algo diferente na pessoa. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Sim. Porque ele quer aprender comigo também. E o legal é que eu vejo, trabalhando com vocês já há alguns anos, uma coisa que eu reparo, a gente já trabalhou com diversos profissionais ao longo da vida, e enfim, uma coisa que eu admiro muito é que vocês colocam num papel uma coisa que vocês testaram na vida real ou foram lá ver. Eu vejo assim, eu tenho na visão, você, Gleison e Magno, quando propõe alguma solução meio diferente, como por exemplo o espaço ecumênico lá do Hectares, acompanhar todo o processo para garantir que, primeiro, o que vocês projetaram tá tudo correto, para o negócio sair perfeito. Sim. Então tem uma preocupação de fazer o encaixe da madeira e não sei o que lá, e do forro, a espessura é essa. Vocês entram, eu acho que por causa desse histórico até que vocês têm, e o Gleison estava falando, né, que trabalhou com os complementares, não, porque deu estrutural, vai ter que vir um pilar aqui, mas deixa eu falar com o engenheiro lá, mas eu já sei mais ou menos que o negócio precisa aqui, e aí vamos prever um shaft, não, e a parte hidráulica vai impactar no elétrico. Então todo esse cuidado com as outras disciplinas, que é o que dá trabalho lá na obra, né? Exatamente. Na hora de fazer, se não tem essa visão que vocês têm, e eu vejo vocês que são duas pessoas que vieram muito da prática. Então vieram muito literalmente da mão na massa ali, né? Na serralheria, no desenho, sabendo exatamente como se faz. Não é só a ideia linda no papel que aceita tudo. Eu sempre falo, até meu filho está se formando agora, em agosto ele vem para trabalhar. E eu falei assim, ó, você vai para obra primeiro, né? Porque não tem como você criar sem saber como mexe, como desenvolve um elétrico, um estrutural, como é que funciona o processo de uma construção, né? Então quando você aprende isso, fica muito mais fácil de projetar. Então não sei, assim, pode até ter arquiteto que só fazem projeto e nunca trabalhou nessa área. Mas o interessante é quando você desenvolve todas as áreas, te facilita muito. Tanto é que quando a gente manda projeto para o Gazi ou para outro engenheiro, o Vitinho, né, o Cleiton, você percebe assim, o quanto a gente detalha isso
Mastiga. E ele fala, pô, Gladys, legal, você já definiu praticamente aonde vai passar certas coisas, né? Então isso é legal também. Uma coisa curiosa do Hectares, como você estava falando, que para nós foi o up do escritório, foi quando surgiu o projeto do Hectares, que agora o Ares, né? O Hectares surgiu. Aquela área onde eu vivia na minha infância inteira, né? Que era um dos meus avós e uma parte toda lá. E para mim, quando nós recebemos isso, eu fiquei muito emotivo. Quando o Pineca saiu lá do escritório, eu chorei porque aquele era um lugar onde eu vivia, né? Então a gente deu a alma mesmo para fazer o Hectares. Aquele playground era a nossa infância, que tinha morros de serraria, que era uma serraria do lado, e tinha aquelas serragens altas, e os tubos que os caras iam fazer os asfaltos, e a gente sempre brincava o tempo todo, sempre voltava sujo para casa. Então essa história, nós falei assim, puta merda, podíamos resgatar essa pequena história que tivemos para trazer, né, para as crianças um espaço mais lúdico, que foi a ideia de vocês. Nós queremos um espaço diferente, mais lúdico. Então a gente pensou nesse lúdico da nossa infância. E tudo foi encaminhando, né? Pela história toda de vocês também, da família São Bento. Então trouxe muita bagagem para a Estúdio Castro, onde a gente conseguiu passar toda a ideia para o papel e a gente conseguir ser feliz, né? Como que você conheceu o Pineca, Gladys? Você lembra? Foi... Não, ele me ligou, ele queria que eu atendesse no escritório lá. Eu falei assim, tudo bem, eu não conhecia o Pineca, né? Primeiramente foi a Elaine, né? Primeiramente de tudo, quem foi lá no escritório foi a Elaine. Ela marcou horário comigo, queria que eu fizesse, desenvolver um projeto para o Green Park, que tinha um terreno lá no Green Park, que ele tinha um terreno e queria fazer. Eu não sabia dessa história. Né? Então ela pegou, foi lá, me instigou de todas as maneiras. Daquele jeitão, dona Elaine. E eu achei muito bacana. Isso foi 2000 e... Puxa vida, não vou me recordar. 15, 16. Por aí, né? Que logo depois que o Pineca me ligou e falou que estava desenvolvendo claro, estava tramitando já os projetos e tal. Não, na verdade, estava na cabeça ainda. Sim, Estava na cabeça. Eu tinha visto ele em algumas reuniões lá dos trâmites com os corretores sobre a nossa área e tudo, mas eu não tinha conversado com o Pineca. Mas aí o Pineca foi lá para a gente ter um auxílio, assim, ele queria uma posição nossa em relação aos layouts que estava sendo feito em São Paulo. Né? O Hectares estava sendo traçado por outra empresa e ele queria uma opinião daquele traçado. E quando ele deu na nossa mão, eu observei e comecei a contar, né? Ele falou, manda os arquivos, Pineca, eu vou dar uma olhada aqui. E eu fiz um cálculo, deu mais de 70% para nós arquitetos, de micro, digamos assim, porque a empresa contratada ele pensa muito mais no macro. Claro. Talvez não pensa naquela questão do ser mais compacto, compacto entre aspas, né? Não, com certeza. E até então, nós não tínhamos essa dimensão dessa área toda que seria o Hectares. Não, e para nós, do outro lado, foi muito interessante, porque a gente começou a se aproximar, como você falou, né? Você cresceu ali na área, à época, a gente estava no nome... São várias áreas, o Hectares, são 8 famílias que se juntaram ali junto com a gente para fazer aquele projeto, e seus pais eram dono de uma das áreas, né? Dona Madalena. Dona Madalena. E que Deus a abençoe, eu admiro muito ela, é impressionante, ela é a inspiração. A conversa é que ela que, né, pediu, né? Você fala pra ela projetar? Pediu, Não, então, e aí exatamente, o que acontece? Aí o do outro lado, né? Veio a Dona Madalena, e é curioso, porque quem olha sua mãe, ela é uma senhorinha. Sim. Daquela senhorinha beatinha, que estão sempre na igreja, todo domingo, fervorosa. Mas pela experiência que eu tenho na vida, pelo menos, que não é muita, mas eu acho que a gente vai aprendendo, essas pessoas geralmente têm muita coisa para ensinar. Sim. E às vezes a gente, no nosso alto da nossa prepotência de grandes negócios, fazendo muitas coisas, e a gente sabe o que está fazendo, muitas vezes as pessoas, né, tendem a não escutar isso. Sim. E
E eu olhando pra trás, a gente vê a sabedoria, porque ela conhecia toda essa história sua. Sim. Só que a gente não conhecia. A sabedoria dela de linkar, porque a gente tinha essa paixão toda na hora de explicar, olha, Dona Madalena, sua área, nós queremos fazer uma coisa diferente, muito legal. E ela linkar com vocês. E aí ela falou, não, então meu filho é arquiteto, será que às vezes ele desenhar alguma coisa? E aí do nosso lado, é igual você falou do parente, né? O Pinequeu, misericórdia, e agora? Não, porque eu tô fechando a parceria. E eu preciso da área. Como é que eu falo não, né? E aí, não, beleza, vamos lá ouvir o menino. Vamos lá ouvir o menino. Vamos lá ouvir o menino. E o projeto já estava sendo desenvolvido para um outro escritório de fora, igual você falou, a gente já tinha alguns rabiscos, um escritório grande, renomado nacionalmente. Sim. E a gente foi lá ouvir a sua opinião e você falou não, deixa eu dar uma rabiscada e umas sugestões. E eu lembro, eu tenho isso até hoje, eu tenho rolos e rolos de prancha ali na minha sala, eu preciso enquadrar isso. Sério? Dos primeiros rascunhos, Legal, primeiro, bacana. segundo, terceiro, tá tudo ali, guardadinho. E eu lembro que me dar uma réplica depois, não, eu quero te dar o original. Tem vários. Eu quero abrir eles pra ver e todos desenhados à mão. Sim. Todos desenhados à mão. E eu lembro que o primeiro desenho que a gente viu seu, aí São Bento já tinha 12, 13 anos de história e com vários, dezenas de loteamentos já feitos. Então quando a gente viu o projeto, a gente falou, opa, tem a nossa cara. Não, Os nossos princípios de urbanismo, que a gente gosta, que a gente usa, as ruas curvas, tudo foi se encaixando de uma maneira assim que com a turma lá de fora não tava encaixando. Sim. Não. E aí a gente falou, mas será que é isso mesmo? Será que Deus tá falando pra juntar? Não, e você vê o detalhe é o seguinte, até então não tinha área definida. Não, eram várias áreas. Até então era estudo pra ver, pra sentir. Lembra que a avenida ia pra baixo, juntava Sim. lá na Via Parque. Depois ela ficou um pouco maior, teve aquela curva bonita que foi dar um redovino. E dali surgiu tudo, né? Esse desenho, esse rabisco. E aí a gente falou, não, vamos seguir com o Gladys e com o Magno. E porque o resultado tá muito bacana. E aí, não, e arquitetura, posso rabiscar algumas coisas? Aí a gente falou, já deu sorte uma vez, será que... Sorte vamos de novo. E aí a gente começou a se apaixonar por tudo que vocês apresentavam, assim, acho que tava... Deus vai colocando a gente nos lugares certos, nas horas certas e criando amizades ali e parcerias e colocando pessoas no nosso caminho que a gente vai levando pra vida toda, né? Com certeza. E Vitor, quando chegou realmente o fato da gente desenvolver, eu falei, eu pedi a Deus para capacitar. Né? Porque nós queríamos realmente fazer algo que impressionasse mesmo, né? Então foi várias pesquisas, foi trocando ideias, né? Junto com vocês, que a gente conseguiu, acho que, alinhar bem a arquitetura e sabia o conceito realmente do que vocês gostavam, e a gente realmente foi de frente com isso. Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, mas a gente tentou fazer. Fez né? milagre. E eu acho que deu certo, e a Estúdio Castro tem, assim, uma admiração enorme por vocês todos, né? Pessoas incríveis, e o quanto vocês somaram já na Estúdio Castro. Como... Não dá pra separar mais as duas histórias, né? Então, assim, cada dia mais a gente aprende junto. Sim. Né? Então, isso para mim é muito gratificante. E porque sempre, a gente tem que sempre estar evoluindo. Sempre, né? Deus na frente e a gente... trabalhando, fazendo a nossa parte. Ele faz a dele, ele faz a nossa. Sempre pedindo para Deus nos guiar e nos dar sabedoria para conduzir do jeito certo. Sim. Isso aí é muito importante porque faz a diferença. Com certeza. Com certeza. E o resultado, a gente vê que ele é um resultado que foi pensado com muito carinho, né? Sim. E como é que foi pra vocês no começo lá? Todo esse conceito grandioso do Hectares? Porque assim, aí tem uma coisa que... Duas coisas que eu acho muito bacana. A primeira delas é uma curiosidade, que a gente, às vezes as pessoas acham que tem um processo formal, estruturado, mas na verdade é assim, é uma ligação. Você pode vir aqui agora? Posso? Ou Magno, podemos ir aí agora para discutir tal coisa? É tudo no agora, né? Não, semana que vem uma reunião de alinhamento. Não, você pode vir aqui agora para ver um negócio? Exatamente. E a gente vai, senta lá na mesa e se apaixona e conversa e rabisca, vai para um lado, vai para o outro. Então, mas para você ver, para chegar numa sentada de reunião
reunião e conversar e tirar um monte de ideia legal, precisa ter uma bagagem muito grande. Ah, com certeza. Eu assisti o podcast da Elaine do Pineca. Nós adoramos viajar para absorver tudo isso, e a gente traz um monte de ideia no subconsciente, que não é exatamente a réplica daquilo lá, mas sim o conceito. Uma tradução, né? E também arquiteto e arquitetura é isso aí. Então você tem que... E interessante como fluiu, né? Porque com todo o programa que a gente montou junto com vocês e as intenções, confesso que quando nós recebemos eu fiquei impressionado com a dimensão que seria esse projeto. Por isso que eu me assustei, mas vai com medo mesmo, sabe? Então eu trabalhava dia e noite mesmo, porque eu fazia muito tempo que eu não trabalhava à noite. E eu falei, cara, eu vou trabalhar à noite. Eu até lembro, Vitor, de uma frase que você usava bastante, até perto do lançamento, quando estava projetando, que tem que fazer sentido. Lembra que você falava? Não, mas se não fizer sentido, não... Então é exatamente, se não fizer sentido, pra quem vai usar, fazer? Né? Não, e o que eu ia falar, outra curiosidade, é que assim, apesar de, igual você falou desse medo, vocês poderiam muito bem olhar pro projeto e falar, ih, rapaz, isso aqui não faz um negócio tão grande desse não, tão grandioso, mas assim, a gente entrou talvez no nosso mundinho da fantasia, né? Tão mergulhados, imersos ali, que em momento nenhum vocês falavam, acho que não vai dar certo, pessoal, será que vai vender? Será que Dourados comporta? Tava todo mundo na mesma página de não, é isso que a cidade precisa, é isso que as pessoas querem. Nós acreditamos tanto na hora que chegou essa ideia, que além da surpresa que foi, eu falei, cara, que massa, entendeu? Sim, foi então eu falei assim, puxa, será que vai dar certo? Claro que a gente teve receios de medo disso ou daquilo. Nós também, com certeza. Eu falei, puxa vida, é o que Dourados precisa, né? O receio era mais das pessoas saberem, enxergarem o que a gente queria passar, mas a gente sabia que era... E às vezes o próprio receio, ele serve para melhorar também. Então, assim, você tem um receio de alguma coisa, você já conduz para que seja sem ter receio, para melhorar. Sim. E isso é muito importante. E essa trajetória do desenho, depois a mão livre, que a gente gosta muito. Então, como é que foi projetar o Hectares? Eu não sei se você se recorda, e eu e o Magno sentamos, começamos a projetar as ideias, né? Claro que o apoio técnico também, logístico, que tínhamos, tanto dos outros profissionais envolvidos, de paisagismo e decoração, que também alinhamos tudo, né? Conseguimos traçar o projeto e em 3 meses nos apresentamos. Rapidex. Né? Aquilo ali, assim, tanto é que nós trabalhávamos à noite e nós ficamos tão empolgados, né? Nós compramos tanto a briga junto que, cara, nós fizemos também que acontecesse da nossa parte, né? Então foi um desenvolvimento assim, fluiu demais, porque a gente começou a sonhar com vocês e sonhar também de que forma poderia ser melhor em cada traço, né? Então a dimensão, tudo aquilo que foi, novas dimensões, o slogan, uma nova dimensão. Uma nova dimensão, e eu fiquei muito empolgado, começamos a desenvolver. Quando nós descobrimos um pouco a linha, né, de arquitetura, que nós pesquisamos e tudo, e o que seria bem bacana para Dourados, e esse conceito do Hectares, que a gente desenvolveu rápido, em 3 meses foi apresentado, né? E depois, claro, os anteprojetos apresentando, nós fizemos os 3D, né? Porque lá só eu e o Magno que a gente mete a mão na massa. Meu filho já chegou e falou assim, pai, você não pode mais fazer 3D. Né? Mas gosta, hein? Mas eu gosto, porque a gente precisa... Não, e ficam lindos, a gente consegue enxergar muito, tanto que, por exemplo, nessa primeira etapa até de pré-lançamento do Ares, a gente usou só os 3Ds de vocês. Os 3Ds oficiais de divulgação, eles ainda vão sair, estão começando a sair, mas é o 3D de vocês, que é incrível. É um nível de detalhe. Já colocaram o paisagismo lá dentro, junto. A gente sempre, também com o escopo do Benê, a gente tenta... E como é que foi trabalhar com esses profissionais? Benê, Carlos Rossi, uma turma com uma bagagem nacional forte pra caramba. Eu confesso pra você que lembra que teve falou assim, não, tá tudo pronto, tá tudo apresentado pra São Bento, tá tudo aprovado, todo mundo gostou.
Agora vocês vão ter que levar lá pra Vamos São lá Paulo. pra São Paulo, numa reunião. Nós ficamos numa reunião das 8 da manhã às 8 da noite em uma reunião. Cara, que fantástico, cara. Aquilo pra mim foi assim, tirar o meu coração de dentro, né? Porque eu sempre tive receio de câmeras ou de falar em público. Hoje não mais, eu tô assim, trabalhando, né? A gente tá aprendendo, né? Nada que o café não ajude, o café é um grande... Vai com medo mesmo, como a gente fala. Mas para nós, estar com Benê, o Fábio da FAV, que é um cara para mim assim riquíssimo de ideias e tudo. Eu cresci muito em relação às ideias dele. É um arquiteto de ideias, né? Exatamente, é um arquiteto de ideias. O Benedito, com a experiência do que ele tem, o quanto a gente aprende todos os dias com ele sobre dimensões, sobre disposição, porque você vê, hoje eu vejo a importância da arquitetura fazer parte do paisagismo, desde que ela seja bem distribuída, para poder realmente enfatizar aquilo que ele quer. Então, como fala, integração com os outros projetos complementares é muito importante. Carlos Rossi também, com a magnitude de projeto que ele tem, e a gente poder estar junto, tete a tete, né? Conhecer também outros escritórios que foram importantes para nós. Sim. E o legal é que, Paulo por Alves exemplo... também, o Paulo Alves, fantástico, demais, cara, né? Um artista. Cara, não, e vocês que vieram da marcenaria... Sim. É especial, né? Cara, 10, e olha que curioso, é legal porque assim, a gente teve a situação na época lá do Hectares de vocês fazerem urbanística e arquitetura, e eu lembro que quando a gente foi conversar com o Benê, que o Benê tem um histórico gigantesco de projeto, né? São 52 anos de escritório, e a gente tava muito empolgado, então a gente falou, Benê, a gente tá projetando com o pessoal daqui, dá uma conferida no urbanístico, só ver se tá tudo legal. Você tem uma bagagem, né? Dá uma pitaco. Cara, o Benê mudou, acho que mais 2 detalhes. Falou, Vitor, eu não tenho que mudar, não tenho que mexer, tá perfeito. Então é legal essa validação do próprio trabalho de vocês, que eu vejo isso, esses profissionais, eles vêm com uma bagagem muito grande nacional, internacional, mas apaixonados pelo trabalho de vocês. Parabéns, isso é muito legal. Agora você imagina só, o Gladys é da primeira turma, um puta de um profissional, vocês, a empresa, faz vários loteamentos, eu ali quase um pouco tempo de formado, cara. E do nada eu tô ali de frente pros caras apresentando um projeto dos caras que eu estudava na faculdade, cara. Então, assim, pra mim é uma gratidão sem palavras, né, cara? Porque... E aí eu tava lá na missão de passar o PowerPoint. Mas fazendo com amor. Eu falei, cara, será que eu vou passar errado, velho? Mas legal, o dia que apresentou foi muito bom, assim, a gente... o pessoal, todo mundo é muito gente boa e todo mundo abraçou sempre com carinho o projeto e foi tudo muito tranquilo e o legal foi a recepção do pessoal, né? Desses renomados, da forma que eu não esperava tanto e da forma com que eles também nos adotaram, digamos assim, né? Então o Benê hoje é nosso parceiro também, ele acaba indicando a trabalharam em outros projetos, né? Ele ligou para mim, você vê problema e deu usar o Gladson Magno aqui, recomendar para um pessoal de fora de Dourados. Falei, não, Benê, vem. Aí eles vieram aqui, né? Sim, então assim, legal, até o Fábio também propondo a gente trabalhar junto. Falei, Gladson, uma hora vai dar certo a gente trabalhar, eu quero, né? Você já conversei com o Vitor, parece assim que a gente vai conversando com a família toda para ver se todo mundo está bem, né? Formou um grupo muito unido, né? A gente se liga, se conversa e tudo. Isso é legal, né? Parece que ao mesmo tempo que às vezes eu fiquei, acho que 1 ano, pouquinho sem conversar com o Benê, na hora que toca o telefone, parece que a gente acabou de resolver o Hectares e vamos para os próximos projetos. Sim. E aí veio o tal do Ares. Não, mas antes disso tem mais uma coisa do Hectares. Sim. Espaço ecumênico. Conte aí, como é que foi o processo criativo daquela belezura? Ali eu sempre pensei em questão do chalé, né? Porque chalé é aconchegante, é uma casa
que sempre nos remete daquela coisa lá do sul. Me agradava muito, sempre me agradou. Só que a gente fez alguns planejamento para o Hectares, do espaço ecumênico, umas coisas mais, assim, faraônicas, digamos assim. Fizemos 2 layouts, e outro bem contemporâneo, com uma laje reta, e mostrava pro Pineca. O Pineca falou assim, não, isso não é a cara do E o Pineca sempre falava, né? Falava assim, tem que ser um negócio legal, porque isso aqui a gente tem muito sentimento por isso aqui e tal, a gente quer que seja uma coisa bacana. Né? Sempre tinha essa leve pressão. Essa responsabilidade. E assim, a gente veio com a ideia de fazer como se fosse um chalé, que era a torre, e aí o Magno chegou pra mim e falou assim, cara, se a gente fizesse separado assim, ó. Aí sem se tocar. Falei, pô, gostei, hein? Aí eu peguei e afunilei para dar diferença de toda aquela parte de abertura e ser pontiagudo, né? E ao mesmo tempo, tipo assim, o mundo tá aqui aberto. Afunilar para o altar, né? Sim. Então, para o que é divino, para o que é... Então, nós fechamos ali a ideia. E logo na hora, assim, eu já passei num papel, já desenhei em 3D, mostrei. Vamos fazer de concreto. E se eu falar pra você, o detalhe é o seguinte, isso daí era tipo um sábado, 10 horas da manhã, a gente lá no escritório, doido, projetando, né, Gladys? Porque a gente trabalhou sábado à tarde também. Sim, mas vários momentos. A foi exatamente no sábado. Então, assim, sábado hoje a gente tá tirando um pouquinho mais de folga para poder dar uma descansada, mas antes, família, né? Todo sábado de manhã a gente tava lá, né? Então, surgiu daí. Aí a questão estrutural, como que a gente vai fazer para não se tocar as 2 lajes, né? Então, foi onde a gente criou aquelas vigas intermediárias. Quando a gente apresentou assim, que o Gazi me deu muito suporte, embora a gente tenha contratado no começo outro de fora, mas quem me deu suporte também, a parte estrutural, foi o Gazi. Falou, cara, acho que desses 3 aqui vai segurar. Você não tem como calcular para eu fazer realmente como deve ser, Gazi? Falou, Gladson, aí ele fez os cálculos lá no telefone mesmo, falou, cara, dá, pode fazer que dá. Você garante? Eu garanto. Então, beleza. Solta a RT aí. Todos os projetos são especial, a gente sempre tem um carinho. O Hectares, o traçado urbano do Hectares, mas a capela é o nosso xodó. Não tem. Eu acho que talvez seja o símbolo de todo o resto, né? Sim, todo o resto converge. Como se fosse o ícone mesmo. Converge pra ali. Tanto é que eu falei pro Pinega assim, quando você falou no programa de necessidade que ia ter uma capela, eu vibrei, eu vibrei em casa, né? Então, assim, aquilo para mim foi uma coisa, assim, de uma satisfação muito grande tá fazendo. E ver final de semana, o pessoal usando, tendo a missa no domingo, batizado, casamento, cultos evangélicos. E antes de chegar nessa capela, tinha esbolçado umas 3, 4 capelas. Eu não lembro. A gente passava o dia o Pineca mandava a cara dele. O Pineca falava, tá bom, mas não... Ainda? Daquele jeitinho dele. Desse jeito. Aí mandava outra, tá legal, mas... Aí o dia que mandou essa, né, Gladys? Ele falou, pô, agora tá padrão São Bento. Ele falou padrão São Bento, isso mesmo. Agora sim. Agora tem padrão. Legal, cara. Ô, Gladys, e aí teve um momento no projeto que eu achei que a gente ia te perder, hein? O Hectares não chamava Hectares. Você lembra disso? Não, solo. Exatamente. A gente eu que tinha dado o nome, né? Não, e tava assim, um nome que a gente gostou muito, né? Porque vinha da terra, do mesmo jeito que Hectares vem. O nome era? Solo. A gente ia chamar de Solo. Exatamente. O Pineca falou, dá uma ideia aí pro nome e tal. E na hora me veio esse nome, escrevi, cara, tem que ser Solo. Aí um dia eu tava em casa, passou acho que umas 3 dias, mais ou menos. Eu tinha comprado um vinho, quando eu fui ver, Solo no vinho. Tirei uma foto, mandei pro Pineca. Eu lembro dessa foto. Assim, olha aí, ó, tem que ser Solo, cara. Até tem no vinho. E eu lembro que no começo, porque a gente queria passar essa magnitude, esse tamanho do Hectares no nome também, né? Então a gente pensou em nomes franceses, Maison do não sei o que lá, enfim, vários nomes que emprestaram. Olha que curioso, que emprestassem credibilidade de outros lugares, de outras línguas às vezes,
pra gente poder emprestar credibilidade para poder mostrar o que era o projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria um nome fácil de falar. Né? Sim. E aí veio o Solo e eu tenho vários arquivos, projeto Solo. Casava, né? Casa. Será que se o Hectares chamasse Solo, o Ares ia chamar Terra? Então, mas assim, quando veio a ideia do Hectares, eu achei assim muito boa, né, também. Porque ele dava aquele peso que não, mas a gente tava apaixonado no Solo. Eu lembro que a gente ficou, mas será mesmo? Porque e o Solo, ele escreve, é pequeno, é bonito, sonoramente. A gente já tinha comprado a ideia. Só que você vê como que o trabalho do Fábio é fantástico, né, cara? O cara não, Deus sabe o que faz. Cara, ele vem, ele coloca os argumentos e ele coloca tudo ali, aí você fala... Aquela logo, aí você começa a olhar o projeto e fala, pô, mas isso aqui tem cara de Hectares, né? Não é desse jeito. Até o próximo, quem sabe o próximo Solo. Quem sabe, né? Quem sabe. Aqui tá tudo Ares, né? Hectares, outros nomes Ares. Aí. Então Solo tem tudo a ver com terra. Legal. Mas eu lembro dessa história que a gente ficou, não, e agora? Vocês estavam quando o Fábio apresentou, né? Mostrou um vídeo e tal, e de repente. E era um vídeo que a gente usou de divulgação depois. Sim. A gente usou aquele vídeo, que era um vídeo que falava de viver num parque linear, onde o verde cerca e o azul cobre. Lembra que a mocinha falava no vídeo? Sim. E aí, novas dimensões. E aí vinha a logo, abria assim, Hectares. Aí nós falamos, puta merda. É isso. Então, ele casa e daí você não consegue separar um do outro, né? Não, quando você olha um, você vê o outro. Aí... Batizou. E aí, depois do Hectares, com todo esse reconhecimento que ele teve e tem até hoje, né? No Brasil todo, no mundo também, a gente sentou e falou, vamos fazer de novo? A gente sempre fica assim, surpreso com assim... Como chama? A falta de responsabilidade do pessoal da São Bento. Não. Vocês, pra mim, são visionários mesmo. Tipo, escolhi dourados para crescer. Sim. Né? Fazer o diferencial. Só que não é um diferencial qualquer. Vocês têm ideias para a gente transformar a vida das pessoas de morar num condomínio ou fazer qualquer tipo de projeto. E isso nos motiva como profissional a trabalhar. Tipo, nós temos liberdade para trabalhar. Para nós, arquitetos, isso daí é fantástico. Chegar um cliente igual vocês e falar, vai, faz. Toma aí, o orçamento tá grande, pode meter bronca. Vamos reduzir isso e tal. A gente tem o bom senso e tudo mais, mas assim, para nós é muito bom. Então você tem ali a facilidade para proteger, para projetar o que é o melhor. Sim. Então é bom isso aí. E não é só isso, né? Vim com as ideias, pega a gente aqui, leva para poder ter conhecimento para realmente, aqui funciona assim, assim funciona assim, e de que forma Dourados vai funcionar. Sim. Né? Então faz toda uma pesquisa por trás e já traz, a visão completa do que a gente vai fazer no projeto. E como é que foi projetar o Ares para vocês? Nós entramos com uma área bem grande, né? São 2 áreas, que futuramente vai ser outra. Quando fizemos a divisão para ser 2, achamos bastante grande, né? Tinha espaço. Tinha espaço e a gente começou a trabalhar em cima dos lotes, que era em cima de 300 metros quadrados, acho que é 500 e pouco que ficou, né? Ou 470 e pouco. E nós trabalhamos também com essa pequena sinuosidade, porque ele tinha um perímetro diferente do Hectares, digamos assim, que tinha umas pontes e tal. E como que a gente vai levar também para que tenha importância até no final da ponta? Então nós criamos uma avenida que fosse até o final, né? Sim. Que pudesse favorecer todos os lotes ali. E já fazer a ligação, né? Também, né? Que a avenida principal. Para o futuro, né? Para o futuro da cidade, para esse novo vetor de crescimento que pede um desenvolvimento organizado, com qualidade. Para mim assim, mesmo é fantástico ver isso aí, porque sabe, eu moro lá na Cidade Jardim hoje, né? E aí você desce ali a avenida principal de Cidade Jardim, quando você tá descendo, o Ares, ele tá no vale ali, né? Você enxerga ele todo. Eu consigo enxergar tudinho ele ali. Então todo dia, quando eu volto do Gil, tá ali, o Hectares ali. Eu sempre falo assim, vou tirar uma foto, vou mandar pros caras.
Então, e aí, assim, para manter o mesmo padrão hectares, a gente fazia o Ares também com essa pegada de você enxergar a arquitetura e se sentir que você está na tua casa. Sim. Né? Então, isso é o nosso desafio, sempre é, né? E, então, a gente realmente, a fachada principal, que é a portaria administrativo, foi em cima de um conceito mais do estilo japonês, com aquelas pontas saindo mais baixo, ali, né? Uma coisa assim mais linear, que aí dessa vez nós criamos o administrativo junto com o corpo da portaria. Você lembra quantos metros vai dar toda essa cobertura, essa asa? Não lembro, 80 Ele metros? Ele está 50, dá 120 metros linear. De cobertura voltada como se fosse uma grande asa. Exatamente. Ali na entrada do... Querendo ou não, ele fica mais imponente, né? Ele fica muito mais imponente e muito mais horizontal, né? Aí quando a gente começou a delimitar a área de salão de festa, da área social, então por isso que a gente gosta de mastigar bastante o programa de necessidade, porque é através dali que ele vai dar essa dimensão da área social, né? Sim. Da capela, isso e aquilo, dos espaços que a gente predestinou lá, sendo do lago que vai ter lá no fundo, né? Que aquilo ali é fantástico. Também outra coisa que a gente gostou muito de fazer é a capela. Estamos projetando outra agora para a gente ajustar um pouco mais esses... Aumentamos o espaço dela, muito né? mais linda agora. Uma identidade nova, linda. Nós saímos agora de manhã, tá linda a parte do fundo, só que a gente precisa dar um ajuste para semana que vem já... Semana que vem ela já vem de novo. Já vem lindona. Com novo conceito. Não, vamos mandar pro Pinega para ver se ele fala que é padrão. É padrão. E foi muito bom, claro, trabalhar com de novo a mesma equipe, seja o Benê, o Carlos Rossi, né? O Fábio. Então isso nos trouxe felicidade também, porque já existe uma sincronia entre os profissionais, então a coisa flui muito mais rápida. Sim. Lá do escritório, as meninas junto com a equipe do pessoal todo da equipe, então isso faz agilizar mais, né? Então, foi muito bom. Né? Isso é bom demais. A logo, eu achei incrível. Linda, né? Toda a leitura do Hectares pro Ares. Ele fez aquilo lá com a mesma leitura do Hectares. Deu para casar as duas. Vocês fizeram uma composição meia lua de cada um. Cara, foi e a hora de entrar o terceiro, vai entrar a fatia do bolo ali. Né? Mas tem sido uma experiência muito bacana, né? Projetar esses lugares especiais para as pessoas morarem com uma qualidade assim incrível. Uma qualidade única, que as pessoas às vezes têm que... Às vezes não, né? Tem que viajar e ir para outros lugares para achar. E são lugares que elas nem moram, né? Ficam no hotel ali 5, 6 dias. Às vezes 2, 3 vezes por ano tem essa oportunidade. Por que não trazer isso para dentro de casa? E a gente viu que no Hectares, o projeto é incrível, ele é perfeito dentro da proposta dele, mas ele limita também. Sim. Porque são famílias que procuram um lote de 900 a 1.900 metros quadrados. E se eu tenho uma família que está procurando um lote de 400, de 350, de 300? Só que são pessoas que têm esse mesmo nível de exigência. Eu compro coisa boa, eu viajo, eu pago uma boa escola para os meus filhos, eu quero uma vida com qualidade. Eu só, por escolha ou por momento de vida, não preciso tanto espaço. Eu não posso ter uma área de lazer dessa, toda energia subterrânea, todo esse paisagismo lindo do Benê, com irrigação e tudo mais, na porta de casa também. E aí foi a nossa leitura, que vamos criar esse espaço. Às vezes até o programa de necessidade do cliente. Ele quer um terreno menor. Vamos supor que eu sou um cara que eu quero ter menos quintal. E até eu comentei com o Magno, assim... Ou a casa é menor, né? Não, por exemplo, tem piscina na área de lazer, não vou fazer em casa, dependendo da situação, eu deixo o espaço ali para no futuro. Eu não quero uma casa grande para ter 2 quartos, exatamente. Tenho a suíte mais 2 quartos, 3 suítes ali, um gourmet já integrado com cozinha e sala de televisão. Então, hoje ele pode pegar 2 vagas na garagem. Que o Hectares tem, um lote menor. Exato. É isso que eu estava comentando com o Magno, de como a São Bento se preocupa mesmo com um produto de 300 metros quadrados. Que as pessoas acham qualidade que faz qualquer coisa aí no 300 metros. É o que a gente tem em Dourados, hoje é isso. Então por isso que eu falo que vocês vieram para revolucionar o jeito de morar em condomínio, que é justamente isso. Por mais que seja
um terreno menor, mas tem a qualidade da área social. Olha aquela praia, olha aquela piscina lá, 70 metros de extensão. Ela é maior do que é mais comprida que a do hectare. É comprida, mas somando tudo em metragem quadrada dá quase a mesma. Você vê essa preocupação? Claro que se fosse, né, uma empresa eu não falei pra vocês, mas porque tinha inicialmente no projeto do BN Palmeira, pedi pra trocar tudo, vai ser tudo da Mareira ali. Olha só, tá vendo? Ó, que legal, tudo cara. da Mareira. Então isso que é legal. Entendeu? Né, o cara vai estar num lugar perfeito, porque vai caber no bolso de muita gente, 300 metros quadrados, 400 e pouco, a maneira com que se paga, né? Então essa facilidade, eu vou estar num lugar, num espaço incrível. Sim. Né? Um salão de festa fantástico, que dá acesso para o lado interno do condomínio. Aí você vai ter também um espaço ecumênico locado num lugar fantástico. De frente para um lago, né? Um corpo d'água bacana, tem os gourmets, aí você vai ter o bar da piscina junto com o café, que é da Cis Comedoria também, que é o mesmo patamar do qualidade gastronômica espetacular que as meninas trazem. Você tem tudo ali. E uma coisa assim, na porta de casa. Se é da minha parte, né? Mas eu vejo uma gratidão que vocês têm também de sempre estar fazendo um espaço ecumênico, que isso é importante, porque resgatar a espiritualidade das pessoas, isso é muito importante e agrega muito valor. Porque podia muito bem uma empresa montar uns terrenos de 300 metros quadrados, fazer uma qualidade menor, isso é espaço ecumênico. Tem igreja, vai lá, em qualquer jeito, né? Mas não, vocês têm preocupação família. Né? De como é desenvolver uma família dentro de um condomínio. E o que as pessoas às vezes não enxergam, apesar da beleza do espaço ecumênico do Hectares e do Ares também, porque talvez o espaço ecumênico seja o espaço mais importante do empreendimento. Que dá união, as pessoas se encontram. Não, e a conexão com o divino, com Deus. Tanto que é a base de tudo, né? É porque a gente começou a gravar uns depoimentos dos vizinhos Hectares e a feira até estava junto de todos eles. É muito interessante como a maioria deles, nem tanto, alguns conectados ao espaço ecumênico, mas nem todos, falando aqui eu me reconectei com Deus. Exatamente. Você vê aqui no paisagismo, na caminhada da manhã, nesse lugar eu me reconectei com Deus. Porque aí tem uma outra coisa que as pessoas não valorizam tanto quanto deveriam e a gente vem quietinho, silencioso, resgatando isso. A beleza, ela é muito importante no dia a dia das pessoas. Sim. A beleza estética do ambiente, do paisagismo, da arquitetura, da decoração. Viver num lugar belo, organizado, bem projetado, faz toda a diferença. Exatamente. Pode não parecer, mas faz toda. O que você sente olhando para um lugar bonito, e às vezes a gente vê muito até hoje em dia, né, falando que não, a beleza é relativa, tem o que gosta de... Claro, tem preferências, mas a beleza, ela é óbvia. Você olha e fala, isso é belo. Você vê isso nas crianças, cara. As criancinhas. Cara, eu quero ir lá brincar assim, tão legal. Quero ver as plantinhas. Não é? Exatamente. Você vê, sabe o nome das plantas. A TGI do João Pedro, ele escolheu o tema belo, a beleza da arquitetura, que é totalmente teórico. Né? Só que assim, a pesquisa, ele sempre vai me mandando, são conceitos assim, extremamente complexos para você entender o que é belo para você. Às vezes não é belo para outro, né? Mas você perdeu muito esse conceito do que é belo. Que qualquer coisa é bela só porque eu acho. Só porque é e bonito, tem só tem dourado. muita arquitetura não bela, né? Então, resgatar esse conceito do que realmente é belo é difícil. Né? Só que com esse contexto do paisagismo, dos elementos espirituais, do jeito da arquitetura um pouco mais simples, né? Vamos supor, eu digo mais linhas simples, que a arquitetura ela é um contexto ela geral. É voltada para o uso, não só para beleza. Exatamente. Né? Não só pra beleza. As pessoas perdem um pouco essa noção, né? E saindo um pouquinho de Hectares e Ares, você falou que ia contar um negócio pra gente de um projeto futuro que você tem, marcenaria, design. Então, esse é um projeto que eu venho desenvolvendo há um tempo, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Faz um pouquinho, né? Desde faz algumas semanas. E assim, nunca... Um tempo que ele tá enrolando. Nunca deu tempo mesmo pra eu estar
colocando isso em prática, né? Que sempre estava correndo atrás do que eu precisava correr. Sim. E quando eu trabalhava mais sozinho, então sempre ocupado, ou é desculpa minha de não correr atrás de alguma coisa. Foi necessário para chegar até aqui, né? Então, assim, eu tenho várias peças já desenvolvidas, desenhadas. A primeira peça que eu montei junto na marcenaria é aquela que eu tenho no escritório, aquela que eu fiz para Tok Stock na época, né? Tanto é que eu levei ela nas costas. Fui na Diput falar com o Baba Vacaro. Levei nas costas, ela não me atendeu, é claro. Eu fui, mas, né? Eu fui, levei e montei pro cara na hora, né? Levava 5, 6 segundos para montar aquela cadeira. Sim. Né? Como design nacional, então eu tinha muito essa vontade. Ficou em start, né? Ficou em stand-by. Para depois eu realmente retomar, que eu não perdi, e eu vou retomar com o tempo. Nós recebemos uma proposta de uma empresa agora para poder fazer um desenho, um conceito, para ver se eles conseguem reproduzir. Para mim fiquei muito gratificante, que é uma linha diferente da Estúdio Castro, que é um sonho que eu tinha, mas que nem mexe na marcenaria. Daqui a pouco a gente pode ter outro nicho. Sim. Né? Tanto o João Pedro também gosta de ficar desenhando e gosta da marcenaria, ele nunca trabalhou, mas nasceu dentro, né? Sim. Então a gente precisa, esperar o momento certo, adequado, né? Aí os outros falam, mas cadê o momento certo? Qual é? A gente não sabe. Deus sabe, Deus sabe. Então, assim, para que a gente realmente faça linhas um pouco mais, assim, do estilo design. Legal. E que fique realmente aceito por quem precisa disso, né? Que quer comprar isso. E pra gente usar nos nossos projetos da linha Hectares. Tem bastante coisa bacana. Legal. Uma hora eu vou partilhar com você. Não, eu não conheço. Eu não conheço, quero conhecer. Inclusive, o que a gente puder somar e ajudar nisso, acho que a gente pode compor muita coisa junto. Legal. E o Magnum, você, assim como eu, encontrou uma paixão no já velho. Fala aí. Eu só penso nisso. Jiu-jiteiro, faixa azul, brabo, medalha atrás de medalha, né, Gledson? Como é que foi pra você? De onde surgiu aí o jiu-jitsu? Então, na verdade, eu não conhecia, né, cara? Na verdade, eu nunca pude, porque trabalhava muito, nunca pude fazer esporte e tal. E eu era muito desengonçado também, cara. Os meus amigos até tentavam levar eu pro futebol, mas é muito ruim. Dava certo. Aí eu ficava pra fora da escolha do time. Nem pra goleiro servia. Nem pra goleiro. Que deu. Não, e agora, depois de velho, eu comecei a ver até os seus stories e tal. Uma das coisas que me fez levar ao jiu-jitsu foi você também. Eu não sabia, não. Foi, você ajudou. E aí eu falei assim, eu gosto de luta, né? Eu vou tentar entrar nisso aí. E comecei lá com a galera do Pedrex, né? Os caras são Pedrex, Irineu, os caras são sinistros, hein? São, né? São. E como é que foi pra você? Porque assim, você começou faz relativamente pouco tempo, mas você dentro da arquitetura já é um cara com um nome em grandes projetos, só que você chega no tatame, meu amigo, você é um faixa branca. Você não é Você não é nada. Na verdade... Tem um cara ali que é office boy, pintor. Você tá rolando junto com o cara. Não, mas ele tá te moendo ao meio, né? Então, pra mim eu não tenho esse problema, porque eu já não sou, eu não sou nada. Eu me considero nada já, né? E eu gosto desse desafio, dessas coisas. E pra mim, ir lá e treinar é muito bom, porque além de fazer uma atividade física, ainda mexe também com meus propósitos. De estar tentando evoluir, de estar tentando saber, aprender outras coisas novas, né? E o jiu-jitsu é muito legal. Porque se você sabe muito bem que se você não entrar bem concentrado, você leva ataca, né? Então, interessante. Você sai torto, você se machuca, na verdade, né? É curioso isso. Por exemplo, agora a gente tá com lançamento, eu tô sem treinar, a gente tava conversando há, 3, 4 meses. Porque eu sei que do jeito que minha cabeça tá, claro que também tem o foco no Ares e para lançamento e tudo mais. Você não conseguiria. Mas do jeito que minha cabeça tá, eu vou machucar. Sim. Porque o que eu acho legal, interessante do jiu-jitsu é que é um jogo de estratégia. Então, você faz uma movimentação esperando
10, 15, 20, 30 possibilidades. Dependendo de cada possibilidade, você tem algumas saídas. Então, nada mais é do que um xadrez. Só que com a diferença que seu oponente, ele tá ali tentando te esganar, literalmente, te matar em cima de você. Então, é um xadrez físico. E isso exige que, se você não estiver com a cabeça ali no rola, na prática, né, no sparring, você vai se dar muito mal. Então, você vai se dar muito mal. Muito engraçado mal. Ele levou muito a sério isso, né? Porque lá deve ter umas 30 medalhas já. Tem, o cara é atleta profissional, tem patrocinador. O engraçado é que assim, você fala assim, não, eu vou fazer esporte, ou vou fazer academia, porque eu quero ter saúde. E é muito pelo contrário. Você começa a fazer jiu-jitsu mesmo, eu comecei a fazer, eu quebrei o dedo do pé, eu machuquei minha costela, minha coluna, não parava de doer. E aí eu falava, até reclamava. Chegou com o olho roxo esses dias no escritório. Reclamava pro Pedrex ou pro Irineu, eu falava assim, bicho, cara, tá doendo demais. Ele falou, não, relaxa, daqui a pouco vai vir outra dor, aí você esquece essa daí. Não, e o legal é que você apaixona tanto que você... E algo que eu até falei com o André Vidigal, né, esses tempos atrás, ele como nutrólogo e ortopedista, ele fala, Vitor, os últimos estudos mostram que você se recuperar parado, claro que dependendo da lesão, é a pior coisa que tem. Então, tantos por cento lá da tua recuperação tem a ver com você voltar a se movimentar. Claro que com responsabilidade. Mas você vai se lesionando no jiu-jitsu, só que você não quer parar de praticar. Sim. Então, eu tô com a lesão no pé faz um tempinho já. E mesmo assim, mas teve uma na outra que eu tive foi joelho? Não, você vê, nem lembra mais. Mas você vai treinando e aqui, de repente aquela dor some. Você vai fortalecendo e você quer sempre estar ali. Você se vira também pra com dor ir lá e treinar. O legal é a adrenalina mesmo que vai acontecendo e você vai enfrentando essas dores, né? E você fazendo o teste, que eu acho isso muito gostoso também, de até quanto você aguenta. Sim, exatamente. Então você tá ali, o cara entra no estrangulamento e vai e puxa. E você fala, não, hoje não. Quanto você vai resistir? E quando você pega a faixa azul, que vem um monte de faixa branca em cima, fala, agora que eu pego. Vem com sangue nos olhos. Aí não vou ser finalizado por faixa branca de jeito nenhum. Mas então, engraçado é que eu até acho que isso não se resume só a jiu-jitsu, né? A gente tem aí, bom, eu tenho um exemplo, tipo academia. Eu adoro academia. Pra mim, se eu não ir na academia, eu fico mal. Não é um bom dia. Então, assim, aí eu chego ali na academia ali do Hectares, cara, aquela garela. Eu vou até mandar um abraço pros caras aí, ó. A turma de que horas? Cara, a turma das 6 e das 7, cara. A turma os caras, né? Gustaveira. Rapaz, é um converseiro. A resenha é muito boa, né? Todos a controle do Michael, você conhece, tá né? ali, conheço. Então. E aí acaba virando meio que a rotina do seu dia. Sim. Então a gente vai lá, todo mundo se cumprimenta, todo mundo conversa. Você vai acompanhando a vida dos caras que estão O Gil é igual, cara. Acaba virando uma família ali também. Junto. Você tem lá o pessoal, o Fernando. A gente vai para o campeonato, tá todo mundo ali junto. É a mesma turma sempre, né? E vai trazendo gente nova. Então, aí você vai pro campeonato, por mais que seja adrenalina e tudo mais, mas ali é todo mundo junto, todo mundo se conhece. Claro. E é muito bom, gostoso. Isso é bom, isso é bom. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. A conversa, papo muito bom. Gostaram? Muito. Opa, maravilha. Achou que ia ser tão fácil, Gledes? Não achei que ia ser fácil. Eu ainda tô morrendo de vergonha aqui, né? Toma mais café. Eu agradeço demais, assim, café um pouquinho, a gente está muito grato, né, pelo convite. Maravilhoso. Imagina. Esperado já, porque você já havia eu falei, deixa que tem a hora certa. O momento certo. Pra hora que a gente puder falar de Ares abertamente. E a gente está muito feliz com a São Bento, com o Pineca, Elaine, você, Vitor, e por sempre estar acreditando, né, na Estúdio Castro e nas pessoas que estão lá dentro, né, porque a Estúdio Castro nada mais é do que uma família grande que está ali. Sim. Que ela demorou para ser constituída, e a gente sempre está reciclando, melhorando, e a gente sempre vai estar junto. Muito Legal. Bom. Eu queria aproveitar também a oportunidade de agradecer a todos os meus vizinhos Hectares, da comunidade Hectares. Eu não tive a oportunidade ainda de agradecer a força que eles me deram. Tamo junto aí, tá? Se vocês precisar também de mim, de alguma maneira puder ajudar, eu tô à disposição. Mãozinha de vaca, né? Ensina a fazer a mãozinha de vaca. Vou começar a ajudar. Mãozinha de vaca aqui no jiu-jitsu aqui mas pessoal, muito obrigado. Obrigado de coração. E você
sabe já. Toda quinta-feira, às 19? Muito café. Às 19 horas, tem Construindo Futuros. Foi um primeiro papo, eu sei que a gente tem muita história pela frente, então essas duas carinhas vão ser frequentes aqui dentro do nosso podcast. Valeu? Obrigado. Valeu.